eu acho que quem tá nesse terceirão, que a gente chama, deve estar querendo tirar onda. Com certeza. Mas dá um medo de afogar, porque a gente fica ansioso, né? Pois é, mas agora a gente tem como driblar toda essa ansiedade, não é, Abi? Exato, é disso que a gente vai falar agora. Existem algumas fases na vida que são determinantes. Uma delas acontece em um momento de muita incerteza, ansiedade e, para muitos, uma pressão. Nós estamos falando do terceiro ano do ensino médio, o terceirão chegou. E agora? É isso, como lidar com a rotina de estudos que fica ainda mais intensa e como controlar os pensamentos acelerados, a comparação com alguns colegas e ainda assim manter o equilíbrio emocional na hora de escolher o próximo passo para o futuro? Se você é jovem ou tem um jovem aí em casa passando por essa fase, vai adorar a nossa conversa de agora. A neuropsicóloga Natália Souza vai esclarecer algumas dúvidas sobre o assunto e ainda vai dar algumas dicas para passar por esse momento com mais tranquilidade. Seja bem-vinda. Boa tarde. Seja bem-vinda. Bem-vinda. Tudo bem? Prazer. Prazer. Por favor. Tudo bem? Tudo bem, por favor, se sente. Quando a gente fala do terceirão, né, do terceiro ano do colegial, como a gente falava antes, eu acho que é um ano muito decisivo e às vezes a falta da maturidade ou porque se é muito novo, fica um peso, né, em decidir o que eu vou querer ser daqui para frente. Esse é um momento delicado na fase principalmente de um adolescente? Com certeza é um momento delicado, até porque a gente está passando da fase de criança para virar um adulto, né? Então é um limbo aquela fase ali. Eu ainda quero muito fazer coisas de adolescente, mas eu não posso muito mais fazer coisas de adolescente. Eu preciso começar a pensar como um adulto e com certeza tem esse peso, sim. Os pais, a escola são facilitadores nesse processo, com certeza, né? Que são os mais maduros. Existe muita pressão nessa hora. Abi, você já sabia que você queria ser jornalista? Desde muito cedo, desde muito cedo. Minha mãe, acho que vai lembrar, assim, eu brincava em casa de imitar Silvio Santos e de fazer entrevistas, sempre fui muito comunicativa, gostava, queria muito fazer jornalismo investigativo, comecei faculdade por isso. Eu acho que eu nunca tive muita dúvida, mas era uma coisa que eu gostava muito. Mas muitos amigos, por exemplo, né, decidiram fazer também a faculdade, mas não trabalham na área, de repente mudaram, migraram, porque isso acaba acontecendo. Mas é difícil pra gente aceitar. Eu acho que é uma fase que você quer se comparar tanto com as outras pessoas, porque eu lembro que eu sempre fui uma excelente aluna e eu não, na hora do vestibular, por eu ter acabado de perder um amigo, eu estava emocionalmente abalada. E eu não fiquei, eu fiquei na fila de espera, eu fui a primeira da fila de espera. E aquilo pra mim me deu um desespero, porque eu falei, imagina eu, a melhor aluna da sala, como eu não consegui passar? E aquilo era pesado pra mim. E uma semana depois, enfim, acabei entrando e tal, mas aquele período foi muito difícil, porque eu comecei a me culpar, achei que eu não era boa o suficiente, e eu acho que isso cai um pouco na cabeça de quem está estudando para o vestibular, se preparando, fala, poxa, me preparei tanto, sempre fui tão boa, como é que eu não consegui? Lidar com a frustração é muito difícil. Exatamente, olha que coisa importante, se preparou, era a melhor aluna da turma e chegou lá, o que será que aconteceu? Falta de conhecimento não foi, não é? Falta de preparo não foi. Então, como os aspectos emocionais atrapalham o funcionamento cognitivo da gente? Se a gente não aprende essa capacidade desse controle, enquanto adolescente, certamente durante a vida, não só nessa fase, vai trazer problema. Porque eu me preparo e chega lá, muitas vezes eu não consigo. E aí é esse sentimento de frustração, de o que será que eu fiz errado? Eu dei tudo de mim e eu não consegui. Então, esse fator emocional é extremamente importante, cada vez tem sido mais relevante e que bom que tem tido bastante assim, publicidade nesse sentido da saúde mental, porque é ela que faz você chegar lá ou não. Nem sempre é só o preparo, ela pode atrapalhar muito você se você não tiver estabilidade para poder lidar com a situação. Sim. E às vezes a gente tem aquele jovem em casa e a gente não consegue perceber, né, o que ele está passando ali, se a ansiedade está demais ou se não está. Como que a gente percebe se os sinais estão passando da conta e como que a gente pode agir com eles? Eu acho que um sinal importante que acontece muito é, eu vou passar a noite inteira estudando.
Eu vou estudar de manhã, à tarde, à noite, eu vou dormir 4 horas e já tenho um programa de 7 horas, eu vou acordar e vou estudar porque eu preciso. O quanto é importante o pai e a mãe estar atento nisso, porque às vezes parece ele está se esforçando, ele quer muito, mas aquele que é maduro ali em casa precisa entender que o sono é muito importante. É no sono que essas memórias do que você estudou durante o dia, elas vão se consolidar. É como se fossem arrumadas nas caixinhas corretas durante o sono e eliminasse tudo aquilo que não importa, para que no dia seguinte isso esteja organizado no cérebro. Se eu não durmo, se eu não tenho esse sono reparador, o neurônio não descansa e eu não consigo usá-lo como eu gostaria de usá-lo. Então, às vezes, a sensação é de que estou estudando demais, não, ele está estudando, ele está esforçando, ele não pode sair, não tem lazer, está dormindo tarde. Eu acho que isso é um sinal muito importante de que precisa dormir, de que precisa ter lazer, para que chegue na hora não aconteça o tanto preparo, chegar na portinha, vamos falar assim, né? Chegou na porta e não ficou na lista de espera por uma questão emocional. E às vezes essa questão emocional não é só do estudante, é da casa, né? Quantas vezes também a gente já não, de repente, ouviu alguém, né? Come esse livro, estuda, você tem que comer esse livro, né? Que não é por um mau sinal. A pessoa, né? Seus pais só tá querendo assim, estuda, meu filho, que vai dar certo. Mas dependendo do jeito que você absorve isso, você fica com aquela sensação de que você tem que conseguir. E nem sempre vai ser o momento de você conseguir. Como lidar com essa coisa de, tudo bem, não foi dessa vez? Porque a gente sabe que do mesmo jeito que tem pessoas que compreendem, tem pessoas que não e que sofrem muito e às vezes desistem de algum sonho. Por isso, não fui capaz agora, também não quero mais saber. Como que lidar com isso em casa, né? Assim, quando os pais percebem, porque vai ter a frustração, vai ficar chateado, mas para que não deixe, de repente, o filho, o adolescente desistir de algo que ele gosta. Sim. É importante a gente saber também o que será que é esse algo que ele gosta. Será que é o que ele gosta mesmo ou será que é o pai, a mãe, a família? Já vem um legado, né? O avô é médico, o pai é médico, então o filho vai ser médico. Então, muitas vezes a gente tem essa situação e é importante, e aí a gente tem um trabalho familiar, não é um trabalho só com aquele que está passando no vestibular, com aquele que está se preparando para uma nova profissão. A gente precisa ir além, porque não é só com ele que a gente vai conseguir trazer essa estabilidade emocional, porque a casa faz parte da gente, né? A gente é parte do ambiente. Não é só a casa, né? São os amigos, né? Muitas vezes os amigos já são muito bem decididos, já sabem o que querem. Muitas vezes também a gente não precisa ir direto para uma faculdade, né? Eu ainda fiz alguns cursos técnicos antes de ir para a faculdade. E tá tudo bem também, né? E como que a gente lida com essa pressão com os jovens, né? A gente tem que ter muita calma, muita paciência nesse momento, né? É um momento decisivo, mas não é o único momento em que se pode decidir. Se não for naquele momento, pode ser um pouquinho mais para frente, tá tudo bem, né? Com certeza, eu acho que é esse tá tudo bem que tem que ficar claro, né? Não significa não ter responsabilidade, não significa não estudar ou não querer algo, mas pode acontecer. Pode acontecer de não ter decidido ali nos 18, talvez seja aos 19, talvez aos 20, tudo bem. E lembrando que a gente ainda está falando de boas oportunidades, porque quantos jovens querem ingressar numa universidade e não tem uma estrutura onde mora, não consegue chegar até uma universidade, né? Então, acho que a gente tem que olhar isso de uma forma ampla, porque às vezes também a gente fala e fica pesado, imagina para quem quer e não tem condições. Condições não de estudo, mas de chegar até o lugar, de poder viajar, de estar próximo de uma universidade. Então, existe esse momento de pausa, né? Do que eu posso fazer, então eu quero muito, mas então eu vou tentar estudar e vou trabalhar, né? Enfim, para que isso também, para que esse sonho não acabe, não é? Com certeza. É o famoso, primeiro eu vou fazer o que dá e depois eu vou fazer o que eu quero, né? Às vezes a gente vai ter esse intervalo mesmo e é de grande valia para quando a gente chega, quando a gente quer. Porque a gente aprende nesse lugar onde a gente pôde coisas que a gente vai usar e muito lá quando a gente chegar onde a gente quer. Então, tudo é válido, né? As experiências são válidas, o ambiente profissional é válido, a disciplina é válida. Então, não é perdido, é incrementado. Exatamente. A gente tem, a nossa repórter, a Michele, ela foi conversar com um professor e um aluno que está nessa fase. Vamos assistir juntos? Vamos lá. Oi, Abi! Oi, Elô!
terceirão, e agora? Esse é um tema muito abordado, né? Principalmente nas escolas aí, que tem o terceiro ano do ensino médio. Muitos adolescentes se sentem um pouco ansiosos, né, durante esse tempo. Eu lembro muito bem na minha época que era aquela pressãozinha gostosa de saber, será que eu já vou para a faculdade? Será que eu faço um curso? Será que eu tiro um ano para descansar? Não sei. E hoje a gente está aqui numa escola em Taubaté para saber na prática mesmo essa experiência. Eu estou aqui com o aluno Lucas, com o professor Tiago, que vai ter esse bate-papo aqui gostoso com a gente, para compartilhar essa experiência. E Lucas, me conta, como que tá aí esse começo de terceiro ano? Já está se preparando ou vai deixar lá para o finalzinho do ano para ver o que acontece? Então, agora no começo do terceiro ano a gente já vem com muitas opções na cabeça para se preparar, escolher uma faculdade que a gente vai querer fazer, uma profissão ali para a gente seguir depois da faculdade, e vem várias coisas na cabeça. Mas desde o primeiro ano eu já venho me preparando, veio traçando rotina de estudos, uma rotina também direcionada para a faculdade que eu quero. E daí eu já estou me preparando, já estou estudando bastante. E daí agora eu estou menos ansioso. Eu estava mais ansioso até ano passado para ver como ia ser o terceiro ano. Estava decidindo mais a faculdade que eu queria. Mas agora que eu consegui decidir antes, eu me sinto até mais tranquilo. Você pode contar para a gente qual o curso que você quer fazer? Claro, eu quero fazer engenharia eletrônica no ITA. O Tiago me ajudou muito ano passado, que eu estava com muitas dúvidas de qual engenharia que eu queria, aonde que eu queria. Daí o Tiago, ele me ajudou com muitas conversas, com vários bate-papos com outros profissionais também da área de psicologia, da área de intercâmbio também. Ele me ajudou muito com isso. E daí ele me ajudou a traçar, e daí agora eu estou decidido. Lucas, que interessante você falando, né? O sinal tocando. Essa preparação que você tem desde o primeiro ano, né? Olha só, gente, eu acho que lidar com isso também, com essa preparação antecipada, diminui essa ansiedade, bem como você disse, né? Sim, com certeza, porque quando a gente deixa para decidir as coisas em cima da hora, a gente fica mais ansioso, fica com mais dúvidas. Então, eu pensei isso desde o começo, que quanto mais cedo eu me ajudasse a pensar, buscar as pessoas que conhecessem sobre o assunto, profissionais, assim, eu poderia ficar menos ansioso e ter mais tempo para pensar e escolher com mais precisão. Bacana, Lucas. Deixa eu vir aqui pertinho do professor Tiago. Tiago, conta pra gente também como que é viver, né, com esses alunos aí, porque são adolescentes, né? Muitos ainda nem decidiram o que querem para a vida. Como que vocês trabalham isso com eles também? Isso é muito interessante, Michele, porque essa é a função da escola, né? Tá lá, é constitucional. A gente tem que preparar o aluno para que ele continue os estudos dele, para que ele seja um cidadão e também que ele consiga executar um trabalho, né? Então, a escola tem que ajudar o aluno a se preparar para isso. Dentro da nossa escola, a gente tem uma perspectiva de continuidade do estudo, então a gente prepara os nossos alunos, né, para que ele consiga ir para uma universidade, seja pública ou seja privada. Então, a gente tem um programa dentro da escola sobre projeto de vida, né? Isso é previsto nos documentos nacionais de educação e eu acho que a gente consegue executar isso muito bem, como você pôde ouvir na fala do próprio Lucas. Porque quando a gente recebe um aluno, né, no ensino médio, a gente lá no primeiro ano do ensino médio já coloca para ele essa problemática, né, do que ele vai fazer com a vida dele, quais são as opções que ele tem. Porque é uma mudança hormonal, é uma mudança comportamental e, além de tudo isso, você tem que definir o que você vai fazer com a sua vida. E eles acreditam que vai ser para o resto da vida, então isso tem uma carga emocional muito grande. As famílias também têm dificuldade para entender isso, né? Mesmo com um filho dentro de casa, mas os processos eles são diferentes do pai e agora como a gente proporciona isso para o filho. Então, trabalhar com esse projeto de vida desde o primeiro ano do ensino médio é justamente para diminuir essa ansiedade que esses adolescentes possam ter nesse momento de preparação, que é o terceiro ano do ensino médio, né, para depois colher os frutos com os resultados de vestibular, por exemplo.
Mas o aluno também tem que ficar tranquilo, porque não existe só o vestibular como caminho, né? Como continuidade da vida. Então, a gente dá essa outra perspectiva também de cursos técnicos, de empreendedorismo. A gente tem projetos na escola para ele já entender como que é essa dinâmica, né? De ser empreendedor, ser dono da própria empresa, quais são as dificuldades que podem aparecer na vida dele. Então, a gente apresenta um leque de caminhos, né? De trilhas que esse aluno ele vai poder seguir depois com a autonomia que ele deve alcançar dentro da escola, né? Com essa fala, professor Tiago, eu tenho certeza que ele é um professor muito legal, né? Com certeza. E, Tiago, assim como o Lucas se preparou, tem muitos alunos que não se preparam, né? Sem dúvida. E aí vocês também têm que acalmar o coraçãozinho deles. Como que é esse processo? Para os alunos que não se importam tanto, né, eles não engajam tanto em discutir o próprio projeto de vida, logicamente a gente tem que fazer um acompanhamento mais próximo, porque esse aluno ele vai ter, né, um transtorno de ansiedade a hora que for chegando o vestibular ou for chegando o fim do ano, porque ele vai se deparando com várias situações novas para a vida dele, que, por exemplo, no próximo ano ele não vai precisar acordar cedo para ir para a escola. Então, ele vai acordar cedo para fazer o quê com a vida dele, né? Que ele não vai encontrar muitos dos amigos dele que convivem com ele todos os dias, sei lá, desde o desde o 6º ano até o 3º ano do ensino médio, porque agora alguns vão para a faculdade e outros vão trabalhar, e ele, o que ele vai fazer? Então, a gente tem essa proximidade e esse atendimento para acolher esses alunos no fim do ano, porque isso, de fato, vai acontecer. Gente, que conversa bacana. Obrigada, viu, por aceitarem. Lucas, te desejo boa sorte, porque eu acho que, né, essa preparação você já está tendo, mas muito boa sorte, que seu futuro seja brilhante, né, professor? Com certeza será, né? Com planejamento e disciplina, a gente pode alcançar qualquer coisa na vida. E o terceirão é o bicho de 7 cabeças ou não? Não, por enquanto tá tranquilo ainda. Tá no comecinho, né? Coisa boa. E é isso, gente. Essa preparação, como o professor Tiago disse, então se preparar, né, trabalhar o mental, ter, né, essa estratégia para a vida também, tenho certeza que vai ajudar muito vocês. E olha, eu quero fazer uma pergunta para vocês aí no estúdio. Eu estava lembrando aqui, faz mais ou menos 10 anos que eu saí do ensino médio, que eu vivi o terceirão. E vocês, vão falar ou vão esconder? Quero ver. Tchau, gente. Um beijo. O meu que eu não só vou faz contar. 24 anos que eu saí do ensino médio. O meu faz 15 anos. 15 anos que eu saí do ensino médio, já faz um O tempinho. meu já faz 20. Faz 20, Faz um tempo também. Passa muito rápido, Passa né? Passa muito rápido. O que ele falou ali foi interessante, né? Por mais que ele fale ali sorrindo e tal, o que tem, né? O planejamento e a disciplina. A gente tem que ter sempre um objetivo. Eu acho que isso facilita o caminho. Se você tiver um objetivo, isso facilita o caminho e realmente acalma a ansiedade, porque você pode traçar um plano, porque você sabe onde você quer ir. Quando você não tem um objetivo, isso pode ficar mais difícil e trazer mais ansiedade para você, uma sensação de o tempo está acabando e eu ainda não sei o que eu vou fazer, eu ainda não escolhi o que eu quero ser. Então, certamente, o planejamento é fundamental para que você enfrente o terceirão de forma mais tranquila. Agora, Natália, a nossa equipe preparou aqui uma dinâmica e a gente quer ver. Abi, vamos começar com você. Vai. Comigo? Então Bora vamos lá. A gente quer saber o que é prioridade e o que é pressão. Escolher uma profissão só porque a família espera. Pressão. Muita pressão e muitas vezes desnecessária e sem essa noção da família, o que dificulta, o que vai trazer mais pressão ainda para esse adolescente. Então aí a gente tem um cenário um pouquinho mais complexo. Eu já peguei a minha aqui também, olha. Se cobrar mais do que o necessário, eu sou desse time. Eu me cobro muito. Muito exigente. Também. Se cobrar mais do que o necessário é mais ou menos como estudar durante a noite, né? Tem tempo para estudar, tem tempo para lazer, tem tempo para dormir. Então, assim, existe uma limitação e a gente precisa colocar essa limitação para não trazer mais estresse para a nossa vida. Vamos lá. Dormir bem antes de uma prova importante. Nossa, gente, aí já falei, né? Antes já falei. Com certeza, isso é prioridade. Se você quiser desempenhar bem
aquilo que você preparou, o seu papel, precisa de uma noite de sono boa. 7, 8 horas por dia? 7, 8 horas por dia, um sono revigorante. Sim, legal. E agora, dá conta de tudo sozinho? Ah, não. Isso é Bobagem. do antigamente, né? Hoje a gente, por favor, não, precisa dividir. Não precisa carregar a carga sozinho. Exatamente. Eu brinco muito que tem uma amiga minha que falava isso da xícara e do pires. Ela falava, pega ali pra mim. Aí eu peguei só a xícara. Ela falou, por que não o pires junto? Eu falei, não, eu só vou beber um chá, um café. Ela falou, mas sabia que o pires existe porque ele precisa dar um apoio pra xícara? Que legal. Tá aí. Cuidar da saúde mental. Importantíssimo. Como cuidar? Uma forma de cuidar no terceirão. Exatamente ali como o Lucas mostrou pra gente. Planejamento. Planejamento e o apoio correto, né? Um professor que seja bacana, que sabe os caminhos e que ajuda de fato o aluno. Certamente isso aí ajuda demais a saúde mental. Agora, a Abi falou também uma coisa que é muito importante, que cada um tem a sua realidade, né? Então, aqui a gente está falando sobre comparação com os amigos. Como a gente lida com isso, né? Eu acho que o autoconhecimento é super importante nessa parte. Saber que cada um é um. Sabe como a mãe da gente fala? Você não é todo mundo? É mais ou menos isso. A gente é a gente tem a realidade da gente, a mãe da gente, o pai da gente, a situação da gente. Então, saber, entender o seu lugar nesse aspecto é fundamental para que você não sofra se comparando com os outros. Vamos mais uma. Ah, essa aqui é importante. Sentir culpa por descansar. Isso não é prioridade, de jeito nenhum. É prioridade ou pressão? Pressão. Pressão. Muita pressão. A gente precisa descansar. Tem gente que tem dificuldade em descansar no mundo hoje, é tudo tão agitado, tão corrido, parece que nunca dá tempo de tudo. Mas descansar é prioridade. Bom É demais, isso. né? Eu adorei, teria várias, a gente podia voltar a fazer mais dinâmicas, porque é interessante para a gente rever, né, e repensar na nossa vida. A gente está falando com os adolescentes aqui, mas acho que é um geral para todos nós, né? Com certeza. Sim. Para a vida, né? Para a vida. A gente não para de estudar, né? É. Principalmente na nossa profissão, né? Todo dia a gente estuda uma pauta diferente, acho que valeu muito para mim, pelo menos. Valeu, para todas as pessoas. Que bom. Obrigada, seja sempre bem-vinda, viu? Obrigada eu. Obrigada, meninas. Prazer. Até a próxima. Até a próxima, para ela ensinar a gente com essa calma. Tipo, gente, respira, não pira. Eu adorei. Você de casa, aproveita, se tem alguma dúvida, algum comentário, aproveita para comentar as redes sociais, os contatos dela tá aparecendo aí na sua tela. Coisa boa. É isso, eu tenho certeza que ela vai falar com você com muito carinho, tá?